Minha Bíblia, papel. Igreja do Senhor Jesus, como é bom, né, gente, participar da ceia do Senhor. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Vamos ler esse texto e vamos meditar nele para a nossa edificação. Acompanhe a leitura e mantenha esse texto aberto para a gente poder estudar juntos. Vamos ler. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo, que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele que, por cuja a causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda eis aqui, estou e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Vamos orar, gente? Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus, estamos diante da sua palavra e cremos no agir do Espírito Santo, Senhor, ensinando, iluminando os nossos olhos, nos edificando como sua igreja. Senhor, sabendo que a tua palavra é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, nós pedimos a sua ajuda na compreensão desse texto sagrado, para sermos instruídos pelo Senhor no nome de Jesus Cristo. Aquele que crê comigo diz amém. Louvado seja Deus. Irmãos amados, a gente está expondo o livro de Hebreus, né? Começamos o capítulo 1 foi ministrado quinta-feira passada, onde a gente introduziu da seguinte forma, né? O autor dessa carta, ele não é conhecido, não foi citado. É a carta aos Hebreus.
Então, nós não sabemos a autoria. Há várias sugestões, mas não há confirmação de quem a escreveu. Também não temos a data precisa. Mas sabemos, irmãos, que cristãos que vieram do judaísmo, que era acostumado, né, com o judaísmo, e eram judeus, que se converteram ao cristianismo. Então, quando isso ocorria no primeiro século, havia uma perseguição em massa e muito, muito forte contra os cristãos. Nós sabemos, inclusive o texto lido pelo pastor Antônio mostrou um pouco sobre isso, a perseguição, né? Paulo, que era abandonado, e por que era abandonado? Porque a perseguição era grande, né? Paulo foi decapitado por causa que pregava o evangelho. Os discípulos de Jesus. Então aqui a gente está as primeiras décadas, né, do cristianismo, e a perseguição era grande, e os irmãos judeus que haviam se convertidos ao cristianismo começou a retornar, a retroceder e abandonar a fé cristã e voltar ao judaísmo. Então o autor, o tempo todo na carta, traz advertências, depois de mostrar que Jesus Cristo era superior, porque os judeus, eles tinham o judaísmo, que era a religião da velha aliança, como a superior. Eles acreditavam nos sacrifícios que eram apresentados pelos judeus, eles acreditavam na lei que foi entregue a Moisés por judeu na antiga aliança, eles acreditavam no sacerdócio, nos sacerdotes, eles acreditavam em Josué, em anjos. Tudo isso eles acreditavam porque era o que ocorreu e como Deus falou na antiga aliança. Por isso que o começo da carta diz assim: tendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então o autor, ele vai trazer a superioridade de Cristo, que Cristo era superior a todas as coisas da antiga aliança. Que a nova aliança, ela era baseada em superiores promessas. E que essa nova aliança estabelecida no sangue de Cristo era suficiente para sustentar a salvação. Então, a ideia central era convencer os irmãos que estavam retrocedendo, desistindo, correndo o risco de apostatar da fé, era mostrar a grandeza, a suficiência, a superioridade de Jesus. Entendeu? Então, ele é maior do que os anjos. Como começou, então, o autor? No primeiro capítulo, ele diz assim, ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus, ele é a expressão exata do seu ser, ou seja, ele é Deus. Jesus é Deus, e a Bíblia diz isso para a gente. Filipe pediu para que Jesus mostrasse o Pai, e Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que você diz, mostra-nos o Pai? Então, ele começa dizendo, olha, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Qual era a intenção do autor? Firmar os irmãos para que eles parassem de tentar retroceder, desistir e abandonar a fé cristã. Então ele diz assim, como é que você tem o autor, como é que você tem o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, e você está retrocedendo? Ele é o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu estou repetindo o que é dito no capítulo 1. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é maior do que os anjos, e ele diz assim, qual foi dos anjos que ele disse, assenta-te à minha direita? A não ser Jesus Cristo. O único que sentou à direita de Deus o Pai, Jesus. Então, ele é maior do que os anjos. A Bíblia diz, os anjos o adorem. Os anjos o adoram. Por quê? Porque eles estavam começando a pensar e retornar à sua antiga fé, à sua antiga crença.
do judaísmo. Então, havia, irmãos, um perigo de haver uma apostasia, uma desistência, um retroceder, um abandono. Por isso que você vai ver essas advertências o tempo todo na carta. E no capítulo 2, como nós lemos, a primeira orientação que ele dá é para que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E ele vai dar um exemplo da antiga aliança. O autor aqui é muito conhecedor da antiga aliança. Muito. Então ele utiliza o tempo todo os salmos e a antiga aliança, o Velho Testamento, para explicar que Jesus Cristo é suficiente para a salvação do cristão ou dos eleitos de Deus. E aí, ele faz alguns contrastes comparando o domínio que Deus deu ao homem com o que Deus deu a Jesus, citando os Salmos capítulo 8. Você vai ver isso aqui no texto. Dizendo assim, olha, Deus deu domínio ao homem e Deus deu domínio a Jesus. Ao domínio pertence, e foi exatamente isso que Paulo respondeu em Colossenses, lembram? Que todo principado e potestade, poder e domínio estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Essa foi a resposta de Paulo ao gnosticismo em Colossenses. E também ministrava uma mensagem distorcida, e Paulo tratou sobre Jesus ser o cabeça de todas as coisas, dizendo que nele habita corporalmente toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em Jesus Cristo. Então ele faz a mesma coisa, mostrando que o domínio que Deus deu a Jesus Cristo o faz ser cabeça de todas as coisas. Então, ele finaliza aqui esse texto, para a gente ir para o texto, mostrando que Jesus Cristo, eu estou citando o versículo 14 agora, que Jesus Cristo se fez carne, como nós o somos, que Jesus se fez homem, para que livrasse da morte aqueles que tinham pavor da morte. A intenção é mostrar que quem Jesus é e o que Jesus fez é suficiente. Jesus se faz homem, ele vai explicar para a gente, se faz carne e prova a morte para livrar da morte os que tinham pavor da morte. Ele está deixando claro que o que Cristo fez salvou o homem, pode salvar o homem, pode livrar o homem da tentação e pode livrar o homem, da condenação eterna. Por isso vem uma frase aqui bem chocante, que é assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, gente, essa introdução é para nos mostrar que a intenção é dizer, Jesus Cristo te salva. Jesus Cristo é suficiente. Você não precisa de mais absolutamente nada. Essa é a ideia. É que é pela graça de Deus que o homem é salvo somente. Ok? Versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Nós ouvimos, irmãos, e a gente observa, como igreja do Senhor Jesus, que durante muito tempo pessoas ouvem, mas daqui a pouco ela abandona, se esfria, desiste, que é o que estava acontecendo. E por que estava acontecendo? Por causa da grande tribulação, por causa das dificuldades. Então as pessoas pegam as dificuldades, a tribulação, e elas começam a se esfriar e desistir e abandonar. Aí qual é a palavra? Se apegue com mais firmeza. Aí eu pergunto para você, como é que se apega com mais firmeza?
A que eu me apego com mais firmeza? As verdades ouvidas. É as verdades ouvidas. Eu entendo, então, que nós precisamos ser especialistas em ouvir e se apegar ao que se ouve, coisa que não parece ser fácil. Não parece ser fácil. Eu confesso a você que eu tenho me alegrado, né, por uma pequena evolução que eu tenho visto ao longo dos anos que eu sou pregador. Eu tenho experimentado, tenho visto, irmãos, pessoas mais atentas, pessoas mais nobres. Lembra que os Bereia eram chamados mais nobres porque eles examinavam o que ouvia? Eles ouviam as coisas e eles examinavam. Eles não ouviam de qualquer jeito. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou assim, uma parábola, chamada Parábola do Semeador. Ele disse assim, olha, ao que tem lhe será dado e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente ouve coisas, irmãos, verdades, e não nos apegamos, porque se nos apegássemos, nós não estaríamos ouvindo essa advertência. Se apegue com mais firmeza. Ou seja, se a verdade que foi ouvida, se a verdade que eu ouvi é a verdade, eu não posso me separar dela, eu não posso me deixar de me apegar a ela, eu preciso ser diligente nas verdades ouvidas. Com que forma? Com mais firmeza. Isso é demonstrado, entendeu? Como nós ouvimos ontem no Itajá, né? A fé sem obras é morta. Ou seja, se eu não tenho firmeza no que eu ouço, se eu não valorizo o que eu ouço, eu não estou apegado com firmeza a essas verdades. Eu preciso valorizar ao ponto dessas verdades elas serem refletidas na minha vida, na nossa vida, vividas. Esse mais firmeza significa que há um resultado, constância, o que sai da minha boca, se é as verdades que eu ouço, se são as verdades das Escrituras. E claro, como os irmãos aqui estavam se aproximando do pecado sem perdão, que é a apostasia é o pecado sem perdão. E o que é isso? Você experimenta, você se torna crente, entre aspas, né? Você está dentro da igreja, passa anos ouvindo e daqui a pouco você dá as costas. Isso é apostasia. Isso não tem perdão. Essa é a advertência principal que vai ser tratada conosco nessa carta. Se você apostatar, o que é isso? Você conheceu os poderes do mundo vindouro, a palavra, os dons, e você cai disso, é impossível você ser renovado. Não há outra saída para você. Você vai para o inferno, pagar o preço da condenação do seu pecado, se você negligenciar Jesus, a graça de Deus. Essa é a advertência o tempo todo. Ele quer firmar os seus ouvintes, mas dizendo do perigo que há em negligenciar. Por isso que você tem que ser apegado com firmeza. Entende? A palavra precisa ter espaço na sua vida, na sua boca, no seu coração. Ela precisa ser algo assim mais importante. Não há nada mais importante na sua vida do que a palavra ouvida, é pegar com mais firmeza. E aí eu pergunto a vocês, gente, para a gente aplicar na nossa vida essa verdade, como tem sido o seu relacionamento com a palavra? Ela tem sido regra de fé e prática? Ela tem sido lembrada? Ela tem sido observada, meditada, lida? Seus olhos estão nela? Você a ama?
Como você tem tratado ela? Entende, gente? As verdades ouvidas. E logo ele diz, para que delas jamais nos desviemos. Deus nos livre, irmão, de nos desviar da verdade. Ele disse, das verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos da verdade. Você pode se desviar de algumas coisas e isso pode trazer prejuízo para você. Mas se você se desviar das verdades ouvidas, aí você terá problemas sérios, profundos. E no caso aqui, o principal dela, né? O que é o assunto tratado aqui? A punição pela desobediência às verdades ouvidas. Versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, do que ele está falando agora? Ele está falando da palavra que foi trazida por meio de anjos na antiga aliança. Tá? A palavra trazida na antiga aliança por meio de anjos, ela foi trazida e os seus ouvintes negligenciou, não se apegou com firmeza. O que foi que aconteceu? O que Deus fez com aqueles que receberam a palavra na antiga aliança e não ficaram firmes nela? Ela foi trazida por anjos. Foram castigados. Por exemplo, quantas pessoas saíram do Egito? Libertada por Moisés, o Senhor as tira de lá com mão poderosa e as conduz a Canaã. Quantas pessoas saíram de lá? A Bíblia diz que foram quantos homens? 600 mil homens. Fora crianças e mulheres. Significa que aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do Egito para entrar na terra prometida. Pela sua desobediência ao Senhor, por não ter dado credibilidade à palavra e se afirmado, ele vai falar sobre isso, não ter se firmado nas verdades da palavra trazida por anjos. Lembra que a lei de Deus foi entregue a Moisés por meio de anjos? Não se apegou? Quantas dessas quase 2 milhões de pessoas entraram na terra prometida? Quantas das 2 milhões? O nome dele? Josué e Calebe. Preste atenção à proporção. Preste atenção à proporção, isso é importante. De quase 2 milhões, apenas 2 irmãos chegaram lá. Olha só, isso nos diz muita coisa. Eu, por exemplo, ontem a gente celebrou 12 anos de evangelismo na cidade de Itajá. Significa que a sua é mais antigo, que começou aqui. Então são 15 anos evangelizando. Quantas centenas e centenas de pessoas não passaram? Quantas estão firmes? Entende? O que aconteceu lá foi assim. Eles receberam a palavra por meio de anjo, não se apegaram a ela, receberam justo castigo. Justo castigo. Por quê? Porque não se apegaram com firmeza à palavra ouvida. Olha aqui, momento precioso nós estamos aqui. Agora, por quê? Nós estamos ouvindo verdades que podem nos possibilitar a se apegar com firmeza a ela. Isso nos sustenta. Você é sustentado por se apegar às verdades ouvidas. Repito novamente, olha a importância de nós ouvirmos. Versículo 3. Como escaparemos nós? Olha que pergunta. Se esses quase 12 milhões foram castigados, como que você vai escapar? Qual é a resposta? Você não vai escapar. Você não vai escapar. Eu não vou escapar se não se apegar com firmeza à verdade. Sabe por quê? Porque qualquer outra opção a não ser a verdade é mentira. É engano. É insustentável. Vai cair. Qualquer outra ideologia, qualquer outro
firmamento vai cair se não for a verdade. Como? Gente, a pergunta é essa. A pergunta que o autor está fazendo é: peraí, vocês estão voltando? Vocês estão abandonando a graça de Deus? Você está em apuros? A pergunta, irmãos, quer nos dizer isso. Como escaparemos nós? Não tem escapação, como disse Flávio. Não tem escapação. É a palavra que ele usa, né? Não tem como escapar se negligenciar ou se não se apegar à verdade ouvida, tá? Veja só, se negligenciamos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Que salvação é essa, gente? Em quem? Em Jesus. Ela foi anunciada na antiga aliança. E quando ela chegou, pessoas ouviram e viram a salvação chegar. Lembra de Simeão, que viu salvação? Lembra de Zaqueu, que viu salvação? Que experimentou salvação? Lembra que o Espírito Santo disse que onde a palavra de Deus era pregada, o Espírito Santo distribuía dons aos homens, concedia salvação, concedia arrependimento aos homens. A pregação por meio de Jesus, a pregação por meio dos apóstolos, a igreja nasceu e cresceu e avançou, está viva até hoje, por causa da salvação que chegou até nós. Então ele diz assim, ela chegou, olha só, dando Deus testemunho, versículo 4, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ele está citando o que aconteceu quando Jesus chegou. Foi isso que Jesus chegou. Jesus operou milagres, Jesus operou sinais, Jesus, pelo Espírito Santo, salvou pessoas. Essa salvação foi anunciada na antiga aliança, ela chegou, nossos olhos viram, Deus deu testemunho da salvação. Ele está explicando exatamente tudo como aconteceu, como foi anunciado, e a pergunta é, por que negligenciar essa salvação? Se negligenciar, a pergunta é a seguinte, há salvação para você? Óbvio que não. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Não foi a anjos. Aí ele entra com Salmos, capítulo 8, quando o Salmos faz a pergunta do homem. Quem é o homem? Antes, alguém em certo lugar, ele está citando os Salmos, deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? São duas perguntas. Quem é? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Sobre, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Se você observar, irmãos, você vai ficar mais claro na continuação do texto que o Salmo está falando do homem, eu e você, que foi criado, colocado no jardim, e que Deus deu o domínio a esse homem. Foi assim? Olha, você vai dominar a terra, você vai cultivar a terra, lembra disso? Deus não fez assim em Gênesis? Quando fez o homem, não colocou o homem para dominar, multiplicar, encher a terra, pronto, você tem domínio. Isso nos apontava, irmãos, para o que Jesus seria como filho do homem. Ele se fez carne, ele se fez homem para realizar a salvação do homem. Isso é o que ele vai dizer para a gente. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte,
Ele está começando a explicar a encarnação de Deus, a encarnação de Jesus Cristo, para dizer como que Deus realizou essa salvação. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Jesus se fez carne, para que fosse tentado em todas as coisas, para livrar aquele que é tentado, para perdoar o pecado. Ele está explicando o sacrifício de Jesus e os benefícios do sacrifício de Jesus. Então Deus se fez carne, se faz homem, para que por sua morte, para que pela graça de Deus pudesse salvar o homem. Versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos, não são todos, são muitos, à glória, conduzindo os filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Verso 11. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, tanto Jesus que santifica, como nós que somos santificados no Senhor Jesus, todos vêm de um só. Todos vêm de um só. É que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus me chama de irmão. Vou fazer uma pergunta para você. Por que ele nos chama de irmão? Porque nós viemos de um só. Por que ele me chama de irmão? Porque eu e ele veio de um só. Você e ele veio de um só. Você não veio do macaco. Ele disse, não, você e ele veio de um só. Por isso que ele chama você de irmão. Você é chamado de irmão se você veio de Deus. De onde veio Jesus. Versículo 12. Dizendo, a meus irmãos declararei a teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Citando velha aliança o tempo todo. Para explicar o que Jesus fez. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou, eu e os filhos de Deus, os filhos que Deus me deu. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ele está dizendo assim, eu e você foi encarnado. Nós temos participação de carne e de sangue. Jesus igualmente se fez carne, Jesus também se encarnou, se fez homem. Era necessário que ele se fizesse homem. Para quê? Para que Jesus se fez homem? Ele já disse nos versículos anteriores. Para provar a morte. Para quê? Por todos os homens. O que é que ele está dizendo? Jesus, por sua morte, te salvou, querido. Jesus, por sua morte, salvou você. Ele se fez homem para morrer, para te salvar. Se você negligenciar esse plano perfeito, já foi, você está com problema. Ele está esclarecendo que a salvação é por meio da graça. Deus se faz homem, porque homem nenhum poderia morrer e pagar o preço do seu pecado. Por quê? Porque ele é pecador. Porque ele tem defeito. E não poderia se salvar. Então perceba que ele está mostrando que pela graça de Deus você é salvo
é uma outra maneira de falar o que foi falado em Efésios capítulo 2. Porque pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que não vem de você? A graça e a fé. Ele está explicando de outra maneira por que você é salvo. Ou como você foi salvo. Você foi salvo porque Jesus Cristo se fez carne. De igual maneira, ou destes também ele igualmente participou. Observe. Igualmente participou. Acompanha comigo aqui. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruído. Por onde? Por quem? Pela morte de Jesus. Então, Jesus se faz carne e destrói aquele que tem o poder da morte, o diabo. Destruído. Jesus foi o valente que entrou e desarmou o valente. E para que ele fez isso? Versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte. Agora vamos falar um pouquinho da morte. Para você lembrar o porquê que você durante tanto tempo teve tanto medo da morte. Né? Você hoje já não tem, né? Percebeu? Que você, o pavor da morte perdeu força em você? Já deve ter percebido, né, irmãos? Antigamente, sem Cristo e sem o entendimento dessas coisas, falava em morte, você só faltava morrer só em falar. Não fala disso aqui. Não falar de morte. Era um problema falar de morte. Pensar na morte. Não era? É um problema gigante para a gente. Só que percebeu que perdeu força? Quando você se encontrou com a graça? Você percebeu já, gente? Fala sério. Já notou que a morte já não tem mais, já não faz mais tanto pavor assim? Já notou ou não? Lembra que Paulo disse assim, eu não sei o que é melhor, morrer e estar com Cristo? Lembra? Fala sério, gente. Tu morria de medo da morte. Então, se você está compreendendo, é porque você recebeu da graça de Deus, você está crescendo na graça de Deus. Você não tem mais pavor da morte. Ela encostava em você, você já ficava desesperado. Agora, se vier, eu estou nem aí. E vem, eu vou para a glória, com meu pai. Já começa a fazer gracinha com ela, não é verdade? Por quê? Porque Jesus Cristo se fez carne para destruir o diabo que tinha o poder da morte e livrar aqueles que tinham pavor da morte. Nós tínhamos pavor da morte. Então, se você está me ouvindo e ainda tem pavor da morte, eu quero explicar para você que aquilo que Deus fez em Cristo Jesus foi para te livrar do poder, do pavor da morte. Tá? O que você tem que fazer? Se apegue com firmeza às verdades ouvidas. Não negligencie isso, porque senão você será castigado. O problema da morte, irmãos, o pavor da morte era com medo do castigo. Só que a Bíblia diz, Isaías, irmãos, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Entende, gente? Então o pavor da morte acabou porque a paz chegou. Que paz é essa? O meu pecado foi perdoado. Na cruz, em Cristo Jesus, o seu pecado foi perdoado. Por isso você tem paz com Deus e a pavor da morte já foi. Não há mais separação entre Deus e o homem. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Romanos 8. Será a morte, perseguição, por via, espada. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Era isso, a nossa situação era essa. Estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida. Por quê?
por causa do pecado, e que nada, nem ninguém, nem sacrifício nenhum poderia nos livrar da morte, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo. Versículo 16, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre quem? Eita, eu fico pensando como é que ficam os anjos caídos, né? Os anjos caídos, lembra que o Satanás caiu e uma terça parte dos anjos caiu com eles? Tem chance para eles não. Deus não concedeu chance aos anjos caídos, mas Deus concedeu oportunidade aos eleitos caídos, aos filhos de Abraão. Entende? Ele está dizendo, olha, aos anjos ele não socorre, não tem socorro para eles. Por que ele está dizendo isso? Um ponto na prova. Ele está dizendo isso porque os ouvintes estavam indo para os anjos. Eu preciso de um anjo para me salvar. Chega, anjo, arcanjo, Miguel, cadê você? Eu preciso de um anjo. Um anjo, eu preciso de um anjo. Você já disse isso alguma vez? Deus enviou um anjo para mim, enviou, é Jesus o nome dele. Fulano está um anjo, diz, rapaz, o anjo é Jesus, com letra maiúscula. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjo. Ele está dizendo isso porque o pessoal está retornando, gente. A angeologia, a doutrina que estuda os anjos. Estudamos isso em sistemática, né? Teologia sistemática. Então, ele diz assim, não, ele não socorre a anjos, ele socorre a descendência de Abraão. Lembra de Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque este é filho de Abraão. Porque este é filho de Abraão. Ele veio socorrer os filhos de Abraão, aqueles que têm a fé de Abraão. Aqueles que creem, louvado seja Deus. Versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Por isso convinha que em todas as coisas se tornassem semelhante aos irmãos. Por isso que é importante a gente entender que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Ele se tornou igualzinho a mim e a você. Ele passou por todas as tentações que você passa. Tá? Todas as tentações que você passa. Ele passou. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Jesus viveu nessa terra, foi tentado 40 dias, sem comer, mas ele não caiu. Jesus não caiu. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão não caiu. Ele passou por todas as coisas dessa terra, gente. Olha só, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Jesus é o seu sumo sacerdote. Foi ele que apresentou o sacrifício no Santo dos Santos por você, e o sacrifício é do seu próprio corpo, sem pecado. Olha só, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. É isso que 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz. Que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o perdão dos nossos pecados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, pronto, a gente encerra com essa última aplicação aqui, trazida pelo autor dessa carta. Ele diz assim, olha, sido tentado, pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quem é que são tentados, irmãos? Será se sou eu que sou tentado? Vamos lá, vamos encerrar.
Só eu sou tentado? Ou você e todos são tentados? Todos nós, não há um ser humano, irmão, nessa terra que não seja tentado. Por isso que a salvação não é realizada nem sustentada por nós, porque somos tentados. E se não tivermos um socorro, se você não tiver um socorro, é impossível você não cair. Impossível. Porque somos tentados, mas nós temos um sumo sacerdote que é poderoso. Você tem um sumo sacerdote que é poderoso para socorrer você. Ele sabe dos mínimos detalhes onde você é tentado, dos mínimos. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele é poderoso para te livrar, para socorrer você. Toda vez que você estiver sendo tentado, se apegue com firmeza a essa verdade. Se apegue com firmeza a essa verdade. Você tem um sumo sacerdote que se fez carne, que destruiu aquele que tem o pavor da morte, o diabo, o poder da morte, o diabo, e livrou você do pavor da morte. Ele apresentou o sacrifício dele por você. Ele é maior do que os anjos. No capítulo 1, ele diz que os anjos o adorem. Aqui no capítulo 1 ainda, ele diz que não foi a outro anjo, a não ser Jesus, que Deus o fez assentar à sua direita. E aqui, para mostrar que Jesus é maior do que os anjos, o que é que ele disse? Ele não fez o que fez para socorrer anjos, mas para socorrer os descendentes de Abraão. Por isso que é importante você entender, irmãos, que não foi por obras que Abraão foi justificado. Esse é o assunto de Romanos capítulo 4. Qual é o assunto que Paulo diz lá? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado. Mas pela fé, Abraão foi justificado. Assim, nós, pela fé, somos justificados. Aceitos por Deus. A graça de Deus justifica você, salva você, sustenta você. Então, a pergunta é: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem escapação. Entende? Não tem como escapar se negligenciarmos o quê? Jesus Cristo. Se negligenciarmos a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo. Ele é maior do que os anjos. Está claro para vocês? Ou quer que eu repita a mensagem? A gente pode repetir. Está claro para vocês, queridos? Cristo é suficiente para você? Louvado seja o Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por tão grande salvação, porque Jesus, Senhor, Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e destruiu, Senhor, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, para nos livrar do pavor da morte. Graças eu te dou, Pai, porque Ele é o nosso sustentador, Ele é aquele que nos socorre, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Eu te louvo, Senhor, por tão grande salvação. Por sua graça somente, Senhor, nós somos salvos e sustentados. Ela não só vai nos levar para o céu, mas ela vai nos sustentar nessa terra, nos trazer provisão, capacidade de sustentação, Senhor, livrando-nos da tentação, do pecado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, iluminando os nossos olhos sempre, para estarmos com os nossos olhos, a nossa atenção, focados no Senhor Jesus Cristo, somente no Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos. Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que Moisés, maior do que a antiga aliança.
maior do que os sacerdotes, do que os sacrifícios. Ele é o próprio sacrifício, Senhor. Jesus Cristo é suficiente para nós e nossos olhos estão fitos em Jesus, descansando em Jesus Cristo, esperando apenas em Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Por isso nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome e somos gratos, Pai, por fazermos parte dos descendentes de Abraão, dos filhos de Abraão, pela fé somente em Jesus Cristo. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus, que Deus maravilhoso, que Deus